Quando surge, galera da Papo de Porco, chegando aí pra gente falar um pouquinho sobre esse jogo de ontem, né? Sporting Cristal 2, Palmeiras 3, estreia da Libertadores. Palmeiras entrou com uma formação diferente, muito mais parecido com aquilo que eu tinha falado nas últimas lives. Gostaria de ver o Palmeiras jogando com três zagueiros de ofício. Começamos o jogo com o Fux, com o Gomes e o Mikael, fazendo esse trio de zagueiros. O Estevão fazendo o corredor pelo lado direito com o Piquerez pelo lado esquerdo. No meio campo, Martinez e o Evangelista. O Felipe Anderson era o meia de criação. E na frente ali, o que deveria ser uma dupla de atacantes, né? O Facundo Torres e o Vitor Roque. Mas nessa questão é o que eu acho que ficou a minha grande frustração com esse jogo. Que o Abel colocou o Facundo Torres muito aberto do lado esquerdo. O Palmeiras teve um primeiro tempo de oscilação. O Palmeiras oscilou dentro do primeiro tempo, teve até bastante posse de bola. O time do Sporting Cristal não é um time que gosta tanto de jogar com bola, até pela característica dos jogadores que tem. O Cauteruccio, que é um centroavante que gosta de ganhar essa bola em primeira linha, sempre ajeitando para quem vem de trás. Então eu acredito que poderíamos ter jogado melhor se o Abel colocasse uma dupla realmente ali. Poderia ter colocado o Felipe Anderson um pouco mais para frente, deixado o Facundo na armação, ou o contrário. O nosso meia encostando mais próximo ali, tanto do Estevão pelo lado direito quanto do Piquerez pelo lado esquerdo. Teve algumas jogadas, por mais que o Piquerez tenha feito uma triangulação com o Facundo no primeiro tempo, naquela jogada que sai o cruzamento para o gol que o Estevão perde, acho que o Palmeiras teria funcionado melhor num 3-5-2, mais posicional. A gente atacava com 3-5-2, mas defendia num 4-4-2. O Piquerez baixava da segunda linha para fazer, no momento da volta, uma linha de 4 com o Bruno Fux sendo quase um lateral direito. E o Palmeiras, desse jeito, para mim, teve algumas dificuldades para se encontrar dentro do campo. A gente tinha dois laterais no banco de reserva também. Eu acredito que talvez colocando ou o Giai ou o Mike, que depois acabou se machucando também quando entrou no segundo tempo, poderíamos ter feito um sistema mais parecido realmente com o que eu penso, colocando um jogador para ser o meia, e talvez ali eu tiraria até o Facundo Torres, deixaria Felipe Anderson e o Estevão para se entender em quem encaixava mais próximo ali ao Vitor Roque. Teríamos um meio campo povoado, teríamos dois alas bem definidos. O Palmeiras precisa se encaixar, e eu acredito que o 3-5-2 seja o mais próximo que a gente tenha hoje, para o nosso time não ficar espaçado, para as linhas serem mais próximas, e também para o Vitor Roque não ficar tão isolado como ele ficou em alguns momentos do jogo. Os melhores momentos do Vitor Roque e do Palmeiras no jogo foi quando o Vitor Roque dá um passinho para trás e a gente consegue ter espaço para puxar contra-ataque. Fizemos algumas boas jogadas pelos lados do campo. O Estevão perdeu um gol feito, como eu falei um pouco antes, mas fez o gol na segunda oportunidade ali, num cruzamento do Emiliano Martinez, uma jogada que teve participação do Felipe Anderson também. Cruzamento na área, o Roque disputa a primeira bola, ganha de dois zagueiros, a bola sobra para o Facundo dá o tapa, o goleiro rebate e o Estevão empurra para dentro do gol. Mas a gente teve muita circulação de bola e pouca infiltração de verdade. O Palmeiras finalizou pouco para o que teve, principalmente no primeiro tempo. Eu destacaria nesse jogo a atuação da dupla de volantes do Palmeiras. Eu acho que tanto Emiliano Martinez quanto o Lucas Evangelista fizeram uma partida impecável no que é o momento de recuperação de bola, no momento da construção de jogadas. Acho que os dois foram muito bem nesse momento. Eu ainda tenho uma certa desconfiança contra o Mikael. Eu não consigo confiar no Mikael 100% ainda, por mais que tenha ido bem em alguns confrontos individual. O Fux, para mim, é um bom zagueiro no momento da construção, mas eu também ainda tenho algum pé atrás no momento da recomposição.
O Palmeiras volta para o segundo tempo mais lúcido, acho que mais acostumado ao que estava sendo aquele sistema para o jogo, começa a criar bem. Aí com 65 minutos, exatos 65 minutos, o Abel exerce 3 substituições. Ele tira o Bruno Fux e coloca o Mike, ele tira o Felipe Anderson e coloca o Flaco Lopes, e também tira o Vitor Roque e coloca no lugar do Vitor Roque, quem que foi ali no lugar do Vitor Roque? E o Richard Rios. Foram essas as 3 substituições que o Abel faz. Não foi nessa ordem, mas foi esses 3 que entraram para sair os outros 3. Na primeira bola, nós voltamos, a gente estava num 3-4-3 definido, voltamos para jogar num 4-3-3, que era a formação que tinha jogado até esse jogo. Não estamos bem. O time, logo que faz a alteração, tomamos o gol, numa paulada de fora da área, um gol espetacular, mas já desorganizou aquela marcação, aquele encaixe que nós estávamos quando estava com a linha de 3. Na minha opinião, se fosse para a gente fazer uma substituição ali, tirar o Bruno Fux, por exemplo, que colocasse o Naves. O Naves é um zagueiro de uma característica mais parecida. Manteríamos aquela base de saída de 3, teríamos 3 zagueiros, um zagueiro que sai muito bem com a bola, logo que faz a alteração, tomamos o gol. O Palmeiras dá uma mexida ali, né, no que é a expectativa do jogo, dá uma desesperada, mas como você coloca um Flaco Lopes lá na frente, você traz o Rios de novo, que aí nós perdemos a criatividade do Felipe Anderson, que estava fazendo um bom jogo ontem, mas ganhamos a competitividade e a força do Richard Rios. Então você perde de um lado, ganha do outro. Palmeiras encontra um pênalti, numa bola também levantada dentro da área, o Lopes ganha a disputa por cima, a bola fica para ele traz a bola para o pé esquerdo e acaba sofrendo o pênalti do zagueiro do Sporting Cristal, pênalti muito bem marcado, e um pênalti muito bem batido por Joaquim Piquerez, que dá uma pancada no meio do gol e dá uma aula a alguns jogadores do Palmeiras do que é bater um pênalti num jogo decisivo, num jogo que você precisa ganhar, num jogo que os 3 pontos estão valendo de verdade, tem que bater com seriedade. Foi lá, deu uma paulada no meio do gol, 2-1 para o Palmeiras, que logo na sequência, e aí que é o grande problema de tudo, mal comemoramos o nosso segundo gol, tomamos mais uma vez um gol de empate, numa jogada pelo lado direito da defesa, da esquerda da defesa do Palmeiras, direito do ataque do Sporting Cristal, uma bola que sobra na lateral, faz um passe para trás, o Facundo Torres estava longe do marcador dele, acaba tendo dificuldade, não chega, o jogador do Sporting Cristal pega uma paulada de perna esquerda e mata o Everton mais uma vez, empate do Sporting Cristal, no momento crucial do jogo, faltava pouquíssimo tempo para o Palmeiras, para acabar o jogo, era 1 minuto e 83, tomamos o gol de empate ali, no momento complicado, o Palmeiras vai para um abafa ainda maior, o Abel tira o Lucas Evangelista e coloca o Luigi, aí para ir realmente para um desespero, para um momento final de jogo ali, para tentar numa empurrância, né? E aí mostra mais uma vez a estrelinha que brilha ao Palmeiras do Abel Ferreira em jogos de Copa Libertadores da América. Um escanteio para o Palmeiras, o Estevão faz a cobrança, a bola rebate e volta para dentro da grande área, o Mikael ganha a primeira disputa, a bola acaba sobrando do lado esquerdo pro Gustavo Gomes, o Gomes empurra pro Luigi, que dá um tapa de primeiro para dentro da grande área e acha o Richard Rios no segundo pau, para na última bola do jogo, no apagar das luzes, como diria José Silvério, e o Palmeiras faz o terceiro gol, 3-2 para o Palmeiras. Trazemos esses 3 pontos para São Paulo, 3 pontos importantíssimos para a gente começar uma Libertadores, mas também, Abel Ferreira, nós precisamos nos encontrar. Eu acho que os 3 zagueiros é um acerto, esses 2 volantes, nesse momento o Evangelista está sendo importantíssimo. Se quiser colocar o Richard Rios, vamos ter que arrumar uma outra expectativa de jogo para colocar esse time em campo. Palmeiras começa a se encaixar, Felipe Anderson tem que ter mais oportunidades ali, Abel, ali onde você colocou ele, ou então pela direita.
Não, Abel. Felipe Anderson não pode disputar pelo lado esquerdo. Não está jogando bem ali. Não dará certo jogando ali, pelo menos desse jeito que o senhor está colocando ele para jogar. Então, solta o jogador aonde ele está desempenhando. Ontem ele jogou solto, deu chapéu, trouxe bolas para o campo de ataque, fez um passe maravilhoso ali no meio do campo, soube segurar a bola nos momentos que o Palmeiras precisou segurar, participa muito mais do jogo do que o Rafael Veiga, que também é um ponto que para mim pega muito. Então, Abel, tá na hora da gente mudar um pouquinho essas convicções. 3 zagueiros, ótimo. Linha de 5 no meio, perfeito. 2 atacantes, Abel. Vamos dar uma dupla, alguém para encostar e jogar próximo do Vitor Roque, para que a marcação saia um pouco de cima do Vitor Roque. A gente precisa dar espaço. Você fala tanto de atacar a profundidade, mas como é que se ataca a profundidade com defesas que estão abaixo, que estão quase empurradas dentro do gol? Se a gente tiver, vamos dizer assim, não tiver esse espaço nas costas do adversário, como nós tivemos muitas vezes naquele Palmeiras de 21, 22 até 2023, não tem como você atacar a profundidade. As defesas jogam bem com um bloco baixo aqui, porque estão esperando o Palmeiras. Aí você não consegue atacar a profundidade. Então, bom jogo do Palmeiras. Acho que esse momento de reconstrução, ontem, daquele Palmeiras campeão de tudo, nós só tivemos 2 jogadores titulares. Tivemos o Everton e Gustavo Gomes. O resto é um time novo, rapaziada. Vamos pagar o preço de ter começado 2025 com o elenco ainda em formação. Agora o elenco está formado, agora vamos encontrar o time. Agora é o momento de se encontrar um time. Então nós ainda vamos passar por alguma dificuldade nesse momento, mas para que lá na frente nós possamos comemorar títulos, grandes jogos, grandes vitórias e tudo que a camisa do Palmeiras exige de um time que tem um investimento como nós fizemos de quase 500 milhões de reais. Tamo junto, deixe seu like, seus comentários sobre o jogo de ontem, sobre a reconstrução desse Palmeiras, 6h30, live aqui na Papo de Porco, eu e o Jorgito vamos falar tudo sobre Sport Cristal e Palmeiras, e agora também Sport e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, domingo, 18h30, Ilha do Retiro. Vamos falar tudo aqui na Papo de Porco. Sangue, suor e avante palestra.